Olá! O assunto de hoje é dress code masculino. Nós preparamos dicas valiosíssimas para a sua profissão, para você estar sempre alinhado e conectado ao seu cliente. Bom treinamento! Meu nome é Denise Piva, sou consultora de imagem da Dui Consultoria e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa aparência. Nós já nos vimos no vídeo anterior e aqui nós vamos dar a continuidade nesse universo visual masculino. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa sempre acontecer, né, fazer nesse ramo, no nosso trabalho, é se diferenciar no mercado. E uma das formas de nós fazermos isso é sempre estarmos alinhados, alinhar a nossa aparência com o nosso produto, com o que a gente vende, com o que nós fazemos. E isso fala muito também da nossa vestimenta, do que nós vestimos, do que nós usamos. E se vestir bem custa caro? Bom, caro, para começo de conversa, né, é sempre o que nós não usamos. Se você compra uma coisa por R$1 e nunca usou, ela foi muito cara. E depois, se você compra uma coisa de um pouco mais, mas ela tem uma utilidade, versatilidade, você usa várias vezes, esse custo vai se diluindo. Mas é claro que nós podemos nos vestir muito bem, tanto em uma loja, fazendo as compras, né, em uma loja de departamento ou uma loja de marca. Aqui nós temos dois exemplos de um guarda-roupa completo, né, nessas duas vertentes. Aqui, por exemplo, uma camisa na Renner custa R$ 159,90. Já em uma loja de marca, R$ 380. E as duas fazem o mesmo efeito visual, elas trazem a mesma mensagem. Mas tem algumas coisas que nós precisamos ficar um pouco mais atentos, tanto na loja de departamento, quanto nas lojas de marca. Isso tem a ver com o caimento. O que é isso? Como a peça veste no nosso corpo, se ela fica adequada, certinha, aos tecidos que tenham também esse caimento, que não fiquem repuxando, enrugando no nosso corpo, e a modelagem. Aqui, alguns detalhes que nós precisamos sempre observar. Se há costuras, se elas estão alinhadas, se elas não estão repuxadas, se não tem aquele engruvinhado, aquele monte de tecido na mesma costura, fazendo quase que um drapeado, como aqui. Os acabamentos como botões, zíperes, também sempre muito bem feitos, muito bem colocados. Isso independe de preço ou de marca, nós sempre precisamos estar atentos. Assim como ao tamanho. Nós precisamos usar as roupas do nosso tamanho, nem maiores, nem menores. Como a gente pode ver aqui, ela muda toda a conotação da nossa imagem visual. Nós acabamos perdendo valor, entre aspas, né, quando nós estamos com uma roupa muito justa ou muito larga para o trabalho. Isso, a gente sempre leva em consideração também, para comprarmos as peças, os elementos de design. O que são os elementos de design? É o corte da roupa, as cores que eles vão ter, que essas peças vão ter, né? Não só da roupa, como dos nossos acessórios, os calçados e tudo mais. Para o nosso trabalho, a união de várias linhas é muito interessante, para a gente trazer, né, a parte da força, da credibilidade, da precisão, são linhas retas. Então, isso nós conseguimos inserir em todos os itens desse armário. As linhas inclinadas, elas vão trazer um dinamismo, uma contemporaneidade, elas vão trazer inovação, movimento. Já as linhas circulares trazem a acessibilidade, a leveza. Isso é super importante para que a gente consiga acessar e que esse cliente também acesse a nós e que se sinta à vontade. Bom, e como a gente coloca isso nas roupas? Essa primeira camisa aqui, ela é cortada em linhas retas. Podem observar um tecido mais firme,
mas ela tem essa cor mais suave. O que traz acessibilidade também são as cores mais suaves, mais claras. E aqui nós temos a linha reta falando sobre a firmeza, sobre a precisão, sobre o comprometimento. Nesse segundo exemplo, nós já temos um tecido muito mais maleável, mais gostoso, uma gola arredondada, uma carreira de botões que não chega até o final da camisa. Isso traz até uma leve, um ar de relaxamento, o que não é interessante para o trabalho de vocês. E esse terceiro exemplo traz umas linhas muito inclinadas nesses recortes, nos bolsos, e até esse estonado do tecido, nessa diferença de cor, também não é muito interessante quando a gente fala no trabalho, nesse ramo de vocês, que é o da corretagem. Então, a primeira opção é a mais interessante para a vestimenta de vocês, linhas retas. E aqui a gente consegue observar muito bem. Todos esses modelos, eles estão vestindo roupas de linhas retas. As camisas, as calças, os blazers, tudo isso transmite a credibilidade e a segurança que você vai passar para o seu cliente. A contemporaneidade vem pelo minimalismo da roupa, do semblante como um todo, da imagem, trazendo poucos itens, mas muito precisos. E a acessibilidade vem por essas cores mais claras, ou quando elas são mais escuras, cores sólidas, cores suaves, que não são muito vibrantes. E aqui, falando em cores, nós temos sugestões para vocês, para as camisas, como as camisas azul marinho, as brancas, as claras também em vários tons, como o azul, o cinza, os beges e os rosas. Para as calças, calça preta, calça marinho, que é uma ótima opção e até mais versátil do que a calça preta. Há também os beges e os cinzas, desde um cinza chumbo até um cinza mediano. Os blazers também. Nós podemos ter o blazer preto, o marinho, nas mesmas cores das calças, com uma atenção. O blazer preto, quando usado em conjunto com a calça preta, ele pode trazer um pouco de afastamento. Por isso que a gente sempre fala, se você puder optar entre um blazer e uma calça azul marinho a uma calça e um blazer preto, prefira, porque você vai ter muito mais versatilidade no seu armário e também vai ter um pouco mais de acessibilidade ao seu cliente. Aqui a gente começa a falar um pouquinho dos acessórios. E o relógio é um item super importante, principalmente para o guarda-roupa masculino. É um acessório que transmite muita credibilidade quando usado na medida certa. Já que nesse universo masculino nós não temos tantos acessórios assim, o relógio pode ser um ponto focal. Quando nós falarmos dos smartwatches, as pulseiras, preferencialmente, que sejam lisas, sem nenhum outro detalhe, ou não tão esportivas assim. Quando nós falamos de relógios em metal, a preferência é que ele seja um metal prateado. Os metais dourados, tanto da caixa do relógio quanto da pulseira, eles trazem uma ideia um pouco mais antigo, então essa parte da modernidade, desse minimalismo, é muito mais presente nos acessórios prateados. As pulseiras em couro também são muito bem-vindas. Uma pequena atenção para os relógios muito grandes também, esses que têm a caixa muito alta, muitas inserções dentro dos relógios, muitos botões, eles também têm uma outra conotação e não trazem a credibilidade que é tão importante nesse ramo, né? Para os acessórios, que são os óculos, nós temos algumas sugestões, que são quando eles tiverem a armação mais quadrada ou retangular, você pode usá-los
não só na cor preta, mas sim em cores sólidas e profundas, né? Cores mais escuras, como o azul, o verde, ou até uma estampa discreta, como tartaruga. Quando eles forem mais arredondadas, essas armações, é muito interessante que elas tenham cores escuras, ou até essa estampa, mas bem profunda, porque nós conseguimos equilibrar aqui as mensagens de acessibilidade, mas mantendo essa ideia da credibilidade e do comprometimento. Caneta. Bom, as canetas, quando nós não temos canetas da própria empresa, nós sempre precisamos nos atentar ao estado dessa caneta, que ela esteja em bom estado. É sempre legal ter mais de uma caneta. Às vezes o seu cliente quer assinar também e não tem uma caneta à mão, então é super interessante. Aqui nós colocamos até uma Bic, mas dentro das papelarias, né, dessas lojas de material escolar, materiais de escritório, nós temos canetas super acessíveis com um design mais moderno, mais fininhas, em cores bem sólidas também, então são ótimas opções para as canetas. Gente, a capa do celular, muitas vezes a gente nem dá importância para esse acessório, porque é um acessório, e ele está sempre à mão, mesmo que a gente não mexa com o telefone, quando está com o cliente, muitas vezes a gente acaba colocando ele em cima da mesa. Então, nós sugerimos que as capas dos celulares tenham cores escuras, cores profundas e sejam lisas e discretas. Vamos evitar capinha de heróis, de times, bebidas ou muito divertidas. Essas capinhas podem comunicar uma outra coisa. Então, para o trabalho, são muito mais interessantes essas lisas e profundas. Cintos. Nós não precisamos de muitos cintos também no armário masculino, mas preferencialmente que o cinto seja sem brilho, se puder ser de couro, muito mais interessante, com fivelas limpas e minimalistas, né, sem estampas, uma peça lisa, que vai ser muito mais versátil e combinar com todo o seu armário. Aqui, para quem usa pasta ou mochila, nós sempre pensarmos nessa ideia do minimalismo, do mais contemporâneo. Então, pastas lisas, até com transversais, com a alça transversal, ou mochilas também em couro, são muito bem-vindas. O calçado. Calçado masculino também. Nós precisamos de pouquíssimos calçados no nosso armário quando a gente fala de trabalho. A ideia aqui é que eles sejam o mais limpos possíveis. Então, e que o bico dele também, que faz bastante diferença, que ele não seja muito longo e com aquele finalzinho quadrado, mas e nem aquele muito arredondado. Ele é um pouquinho mais afinado, arredondado no final, como esses daqui, com cadarço ou sem. Se você puder optar pelo solado, por um calçado com o solado em madeira, ao invés de borracha, pode optar por ele, que vai fazer grande diferença no final da sua aparência, né, no seu conteúdo visual. Gente, meias. Meias é um assunto que a gente precisa conversar. Vamos deixar as meias esportivas lá para os finais de semana ou para os nossos momentos casuais. Evitar essas meias mais esportivas, estampadas, e vamos dar preferência para as meias mais finas. E aqui, um detalhe é que a meia vai combinar ou com a calça, ou com o sapato, ou com o calçado. Aqui a escolha é livre, mas que ela seja essa meia social, mais fininha. E aqui, gente, como é que nós vamos colocar essas camisas, principalmente em lugares quentes, né, onde a gente muitas vezes não tem inverno, ou que durante o ano, antes do inverno, no verão, na primavera, são muito calor. As dobras nas mangas são muito legais, e você pode fazer essa dobra, uma ou duas dobras são muito bem-vindas. A atenção é para quando a vira dessa manga é de outra cor, como aqui nós conseguimos observar.
é muito mais interessante que você deixe essa cor para dentro, deixando só o avesso da manga para fora, fazendo aquela dobra completa, a dobra mais simples que nós temos. E também aos botões dessa camisa, se você puder evitar esse botão que vem de 2 em 2, muito melhor o botão mais tradicional, o botão simples. Isso vai fazer bastante diferença também. Barras das calças é um assunto que a gente também precisa conversar bem seriamente. Uma barra, quando nós temos o excesso de tecido, isso dá um ar de desleixo. E aí o seu cliente pode até raciocinar inconsciente. Nossa, o cuidado, como vai ser esse cuidado comigo, com o meu seguro? Então, fazer essa barra é super importante. Não deixar o excesso de tecido. Como nós podemos fazer? A barra precisa estar em cima do calçado. Aqui vocês já conseguem observar de uma forma muito bacana o caimento da calça, o caimento da roupa é outro com a barra feita no lugar. Tanto para as sociais, né, quanto para as calças jeans. Quando a empresa permite que seja adotado um look mais casual, tem esse dia na empresa, como um Casual Friday, ou algum outro dia que você pode ir, não tão formal assim, e quando também não tem reunião com o cliente, às vezes o trabalho é só interno, e a empresa adota, implanta, né, essa cultura, atentar-se às barras das calças também no jeans, e evitar também essas dobras nas calças. Fazer a barra no tamanho correto é sempre muito bem-vindo e nós precisamos dessa barra na altura para que tenha o caimento perfeito. Já em lugares que fazem frio, que tem o inverno, as blusas de lã são muito bem-vindas, tanto as do decote V quanto do decote mais redondo. Precisamos nos atentar às golas da camisa, o colarinho, sempre é muito mais interessante que ele fique para dentro da gola da blusa de lã, como nós conseguimos ver aqui. Isso vai te deixar com um ar muito mais alinhado e também passando essa impressão de precisão, de cuidado, não é mesmo? E a preferência é para as blusas que não tenham botões ou zíperes. E aqui, gente, uma ideia de um aposte e um evite. Sempre pensarmos em camisas e vamos evitar para o trabalho camisetas ou camisas polo. As camisas, como nós já falamos, trazem essas linhas retas que comunicam essa credibilidade, essa precisão, esse comprometimento, o que não é tão presente nas camisetas e nas camisas gola polo. Mas até mesmo nas camisas, nós temos algum adendo aqui para fazer para vocês. Evitem camisas de mangas curtas ou muito estampadas. Quando nós falamos em estampas, a sugestão é que vocês optem por listras finas ou aquele quadriculado bem fininho também. Ou então, para as camisas lisas. As outras, a gente vai fazer um ótimo uso delas na nossa vida casual. E aqui o jeans também, como nós falamos, né? Quando a empresa tem essa política de um Casual Friday ou de algum outro dia na semana um pouco mais descontraído, aposte nos jeans sem lavagens, jeans lisos e bem escuros. Evite esses jeans muito claros ou até com essas lavagens diferentes. Quando usa-se gravata, em lugares que preferem o uso de gravata, nós optamos pelas gravatas mais finas do que as mais largas. Essas mais largas trazem um ar um pouco conservador. As mais finas são muito mais inovadoras e contemporâneas. E para as cores das gravatas, evite gravatas que sejam com cores vibrantes. Prefira essas mais opacas, mais discretas, assim como as estampas. Estampas muito grandes, que chamem muito a atenção, vão tirar o foco do seu cliente, do que você está falando, e vai deixar o foco todo na sua gravata.
Pensando em tudo isso que nós falamos, aqui nós montamos um armário cápsula. O que é isso? Um armário com poucas peças, para vocês verem a versatilidade que poucas peças podem dar para vocês no dia a dia. 2 calças, 2 blazers, 3 camisas e um calçado. Olhem só quantas opções de roupas nós temos, né, de looks nós temos para o trabalho. A mesma calça pode ser usada com todas as camisas e com os 2 blazers. É muito importante se atentar ao seu armário, quando você vai fazer uma compra nova, que a sua nova peça converse com todas as outras que você tem, porque você vai estar multiplicando o número de possibilidades para você ir para o seu trabalho. Aqui também, a calça marinho pode ser combinada com o blazer marinho ou com o blazer cinza e com todas as camisas. Aqui também, quando nós temos esse dia mais descontraído, a calça jeans fica muito adequada quando nós a combinamos com camisa e o blazer. Gente, pensando em tudo isso que nós conversamos até aqui, qual dessas 2 pessoas você contrataria para fazer o seu seguro? Contem para mim, assim, só olhando uma foto, sem saber das propostas que eles têm para fazer para você, do conhecimento deles. Então, gente, a sua imagem profissional pode potencializar a sua comunicação visual e impactar diretamente nos seus resultados. Uma outra coisa que nós precisamos ficar atentos é as nossas mídias sociais, as fotos que nós temos nela. E a foto do WhatsApp é uma delas que é muito precisa, muito interessante nós pensarmos, porque muitas vezes é por aqui que o seu cliente vai conversar com você. Então, fotos mais profissionais, que consigam ver bem o seu rosto, que esteja com uma roupa parecida ou igual à do trabalho, é muito bem-vindo. Gente, pensando nisso, na sua imagem profissional, precisa estar alinhada à sua empresa. Com isso, nós aumentamos a segurança e a autoconfiança, fazendo com que sua produtividade também aumente e a sua conexão com o seu público-alvo. Isso vai fazer com que você impacte diretamente nas suas vendas, podendo gerar maiores resultados. Nós agradecemos a atenção de vocês até aqui e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Os nossos contatos estão aqui na tela e nós ficamos à disposição para vocês. Muito obrigada!